Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, intrinsecamente ligado e que é fundamental para a nossa vida em sociedade: ética e moral. Mas antes, você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Meus amigos, o que vem a ser ética? Ética deriva da palavra grega ethos, que significa caráter. São princípios normativos da nossa conduta individual para que a gente possa, dentro de um campo maior que nós chamamos de moral, conviver com os outros e com a nossa consciência tranquila dentro do que, naquele campo que eu acabei de falar, chamado moral, que é o campo que trata dos nossos hábitos, tradições, dos nossos valores e culturalmente daquilo que nós achamos correto, a gente possa fazer uma sociedade melhor. A moral é o campo onde nós trabalhamos a questão da corrupção, a gente trabalha o campo do comportamento social, que são os tabus, né? Racismo, sexismo e todos esses problemas comportamentais, aborto, tudo isso se discute no campo da moral. Esse campo da moral, que até um determinado ponto é muito influenciado também pelas questões religiosas de cada povo. Obviamente que essa moral, ela é modificada, ela é renovada periodicamente, de acordo com o desenvolvimento do homem. Obviamente que hoje, no século XXI, nós entendemos o mundo de uma forma diferente do início do século XX, de uma forma completamente diversa e diferente do século XIX, e por aí vai. Conforme o homem vai se desenvolvendo e vai tendo um entendimento melhor sobre as questões que o envolvem em relação a ele próprio e ao mundo, essa questão comportamental da moral, ela se modifica. E também é influenciada pelo desenvolvimento científico, o desenvolvimento da ciência. Obviamente que hoje, no período da informática e da tecnologia, nós estamos vivendo um descompassamento. O nosso desenvolvimento científico e tecnológico, o nosso conhecimento técnico, ele é muito mais rápido e veloz do que o nosso desenvolvimento como homem, o nosso desenvolvimento social, o nosso entendimento sobre as questões que envolvem toda a nossa sociedade. Então, essas discussões que nós estamos tendo muitas das vezes nas redes sociais sobre comportamento, sobre moralidade, sobre questões de racismo, questões de sexismo, questões religiosas, tudo isso abrange um campo moral. E obviamente que isso se dá muito, esses confrontos ideológicos, esses confrontos, essas discussões de ideias ocorrem de uma forma muito abrupta e está ocorrendo de uma forma às vezes muito nefasta e violenta até, em função de que nós estamos vivendo um período transitório da humanidade. Eu estou na faixa dos 50 anos, nasci no ano de 1967, numa época que o homem não tinha sequer chegado à Lua. Hoje nós estamos numa tecnologia, numa informatização, numa velocidade do pensar que ultrapasse muito aquele período que eu nasci. Essa fase de transição é natural, faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso saber e do nosso conhecer. Obviamente que dentro do campo social, muito devagar se encontram essas discussões e essas mudanças, em virtude de que o homem ele não é um ser que é capaz de viver sozinho. Nós vivemos em comunidade, vivemos em grupo e as opiniões de todos devem ser aceitas, o debate deve existir e a isso nós chamamos de democracia. É preciso que nós entendamos, muitos daqueles que são contra a democracia, que é o contraditório, é essa discussão, é o escutar, é o aprender, é o entender o lado do outro que faz com que o mundo se desenvolva em favor do homem. O homem, ele estraga o mundo, mas ao mesmo tempo ele se desenvolve dentro desse mesmo universo. É preciso que a gente entenda o contraditório, é preciso que a gente aceite a nossa diferença para que a gente possa, dentro de um denominador comum, a gente possa se desenvolver. Chega a ser curioso isso, porque é da diferença que vem
a igualdade, não é verdade? Então hoje nosso assunto é sobre ética e moral, porque nós também estamos discutindo muito a corrupção. É verdade que Montesquieu dizia que a corrupção ela começa quando os nossos princípios, os nossos valores são corrompidos. E ele estava se referindo à ética. Não cobre do Estado, não cobre uma moralidade pública quando nós, no nosso agir, na nossa individualidade, estamos corrompidos e não estamos colocando em prática um discurso que todos nós devemos ter. Um discurso que visa uma ação. Confúcio, por exemplo, dizia que a ação expressa o pensamento do homem. E a gente deve pensar assim, porque é assim que os orientais pensam, seja no Japão, na China, na Coreia. Haja conforme o seu pensamento e assim mostra o seu coração. Não falemos contra a corrupção. Procuremos cada um de nós agir de forma honesta, ilibada, correta, procurando sempre o bem comum e o amor ao próximo. E falando em moralidade pública e em ética, eu comprei um livro que eu quero mostrar para vocês, até porque acabamos a Páscoa agora, mas estamos sempre vivendo um período de espiritualidade, porque o nosso ensejo é um dia partir desse mundo para um lugar melhor. E eu vou mostrar para vocês o cara que traduz princípios éticos, morais, e que vocês têm que conhecer a vida, não ficar repetindo aquilo que vocês escutam. Estudem. O homem mais ético do mundo, Jesus. Comprei esse livro aqui, gente, de Rodrigo Alvarez, Jesus, o homem mais amado da história, a vida daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. Esse livro é um livro que tem mapas, ilustrações maravilhosas, uma grafia muito boa e uma compreensão e um entendimento da vida de Nosso Senhor espetacular. É um livro que não é para religiosos só não, é um livro para historiadores, para arqueólogos, e é um livro para todos aqueles que cultuam a ética, a moral e todos os ensinamentos religiosos. Isso aqui é um livro para cristãos, para judeus, para muçulmanos, para religiosos, para ateus, pessoas que não acreditam no Ser Supremo, mas que devem ler também esse livro, porque Jesus, Cristo, foi o homem que dividiu a nossa era, a nossa vida, a nossa humanidade. Um beijo no coração, reflexo, gente, vamos refletir, vamos pensar. Um beijo no coração, paz e bem.